O técnico Renato Portaluppi foi para a coletiva e entregou o seu planejamento para a semana de final de Campeonato Gaúcho. Renato ainda fez uma pergunta à imprensa que deixou alguns torcedores meio indignados. Vamos falar ainda do sentimento dos torcedores, como o vestiário do Grêmio reagiu à derrota para o The Strongest na estreia da Libertadores. Bora falar sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo. Valeu, nação tricolor, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos repercutir os bastidores da derrota de ontem na estreia da Libertadores para o The Strongest. Renato e Dodi foram para a coletiva, foram para a entrevista coletiva que a Conmebol acaba organizando e sempre vai um jogador e um treinador para esta coletiva. Renato começou a coletiva falando sobre a sua opção de colocar uma equipe reserva, de viajar com uma equipe totalmente alternativa para esse primeiro confronto da Copa Libertadores. O Renato ele começa dizendo que ele é pago para pensar. Tem uma decisão no sábado e mais 5 jogos ainda na Libertadores que ele poderia recuperar. Se traz 2 ou 3 jogadores e eles se machucam, como é que fica? O Renato começa a coletiva fazendo essa pergunta aos jornalistas. Depois, ele fala que deixou a equipe descansando porque tem uma decisão de título no sábado e como ele é pago para pensar, ele começou a analisar. Bom, se no ano passado algumas equipes foram até a altitude, mesmo com titulares, e não conseguiram vencer, por que eu vou colocar titulares na altitude, né? Vou colocá-los para se desgastar, tendo uma final no sábado, sendo que a probabilidade de eu sair com uma derrota é grande e ainda vou ter os jogadores desgastados para a final de sábado. Então o Renato optou por colocar um time reserva na altitude e deixar os titulares 100% para o confronto de sábado contra o Juventude. Ele disse que não sabe se dava para ganhar com os titulares, né? Foi uma questão que a gente não pode prever, mas esse foi a logística que ele achou melhor. E ele faria tudo igual, ele não mudaria. Se tivesse empatado ou vencido, todos estariam aplaudindo e dizendo que a logística foi perfeita para ele, não teria mudado absolutamente nada. O Renato, ele avança dizendo que o gramado do Jacone, gramado do jogo do Juventude, no caso, né, no sábado, ele estava muito duro. E alguns jogadores, no domingo, na reapresentação, reclamaram de dores musculares. Então, mesmo que ele quisesse levar alguns titulares para essa partida, seria um risco, né? Porque os jogadores estavam sentindo dores musculares por conta do gramado. Então, muito por conta disso, também ele acaba optando por não levar esses atletas. Ele falou que se tem um ou outro jogador que não está rendendo, ele tá vendo, a direção tá vendo, os torcedores estão vendo, a imprensa está vendo, então a fila vai andar. E aqui parece um recado claro ao Natan Pescador, né, gente? A fila do Natan, ela precisa correr, ela não precisa andar mais, ela precisa correr, né? Então o Renato parece passar um recado aqui ao Natan também, assim como ele faz em outras coletivas, mas vamos lá, já passou da hora, né? Já passou da hora. Só que aqui a gente tem a questão de contratação também, aí já passa pela direção e tudo mais, mas parece mais um recado pro Natan. O Renato, ele coloca que no primeiro tempo a estratégia não deu certo, porque ele tentou baixar as linhas do time para tentar diminuir um pouco da intensidade e, por óbvio, fazer com que os jogadores não se desgastassem, né? Ficarem mais compactos, tocando bola e tudo mais. Só que aconteceu o erro do primeiro gol e o Grêmio acabou saindo perdendo. Então no segundo tempo, o Grêmio avançou um pouco as linhas para tentar sair com empate, tentar colocar uma correria, só que aí acontece o segundo gol e aí sim, aí vai tudo por água abaixo. Jogar na altitude não é desculpa, segundo o Renato. Dava para ter saído com um resultado melhor. Pelo menos é a opinião do Renato e eu acho que é o sentimento da maioria dos torcedores, né? Se tivesse uma equipe um pouco mais forte, se tivesse um time misto, talvez, dava para ter feito um enfrentamento melhor contra o The Strongest e a gente poderia ter saído de lá com uma vitória, até porque futebol eles não têm. Pelo menos eu fiquei com essa impressão, eles têm mais a questão da altitude mesmo. Alguns jogadores na zona mista também falaram com a imprensa. O Duqueiroz, por exemplo, ele contou que a grande diferença para ele foi a bola que corre mais, né, do que o normal, sabe que o resultado é ruim, mas ficou feliz de fazer a sua segunda partida como titular, acredita que foi bem. Então o Duqueiroz não sentiu a altitude. O Galdino avaliou que o primeiro tempo foi ruim, mas o segundo tempo foi muito bom. O Marquezin,
Ele disse que ficou bastante frustrado, né? Ele tinha uma expectativa muito alta do Grêmio sair de lá com a vitória, não contava com a derrota, não imaginava que isso aconteceria, ele acreditava na vitória mesmo com os reservas, então o Marquezine saiu de lá frustrado, segundo ele mesmo. O garoto Natan, o zagueiro, ele fala que a sensação no vestiário é que dava pra conseguir mais, ou seja, os jogadores do Grêmio acreditavam que poderiam ter vencido. Os 2 gols sofridos foram em falhas do próprio Grêmio, assim como em outros, né? Contou que a velocidade da bola foi o mais diferente de tudo. Então é mais um que aparentemente não sentiu a altitude. Até ele fala que depois sentiu um pouco de dor de cabeça e tal, um pouco de tontura, mas nada que pudesse interferir na partida. Então ou foi antes ou foi depois, daqui a pouco no intervalo, mas nada que interferiu, segundo o próprio Natan. O Fábio ele falou que jogou pela primeira vez na altitude e não teve falta de ar. Então o Fábio, como a gente viu, né, jogou todo o jogo intenso, marcando, ajudando. Mas a única reclamação que ele teve aqui foi a velocidade da bola, que é diferente. Ou seja, é unânime, né? A velocidade da bola é diferente. A velocidade da bola é diferente. A forma de jogo é diferente. E o Dodi, que foi pra coletiva junto com o Renato, como eu disse que, né, o problema todo foi a altitude. Não é desculpa pra derrota ter acontecido. Eles não venceram lá porque falharam individualmente nos gols, mas não tem o que fazer. Agora é correr atrás dos resultados, então. Então, para os jogadores, ficou o sentimento de que dava para ter saído de lá com a vitória. Para o técnico Renato, o planejamento é esse e não se arrepende do que fez, porque tinha que fazer uma escolha, pelo menos na opinião do Renato, e a escolha foi pela final. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.